que aí elas podem depois ver também. E pode ser que algum de vocês que tenha contato delas aí tenta ver se elas, por que elas não estão conseguindo, sei lá. Mas eu acho que dá para começar, Carol. Estão me ouvindo, gente? Eu consigo. Então, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma boa Páscoa, né? Vamos começar o PTS por enquanto por aqui, mais a parte teórica, né? Lógico que a prática a gente vai ter que fazer depois, né? Vamos ter que repor todas as aulas. Mas por aqui dá para a gente ir discutindo e tirando dúvida, discutindo artigo, discutindo caso clínico. É esse nosso objetivo, né? Porque aí quando a gente voltar, vocês já vão estar bem mais adiantados, né? Até facilita até para atender os pacientes, né? E aí a nossa intenção foi, primeiro ouvir um pouquinho vocês, nesse período de atendimento que a gente teve, ver o que foi que vocês tiveram de dúvida, o que gostariam de discutir, o que gostariam que fosse abordado, tá? Não vai ser aula feito sala de aula, de slides, a gente quer um bate-papo feito a gente fazia mesmo nas nossas reuniões do PTS, né? Então a gente quer eu e Eduardo falando, óbvio, mas vocês falando também. A gente não quer assim, só eu e ele, né? Não é uma conversa interação, né? Isso. Então a gente pensou inicialmente para a próxima semana, né? Passar um caso clínico para vocês, porque aí vocês resolvem, pensam um pouquinho, quebram um pouquinho a cabeça também, né? Ver o que é que surge de dúvidas também, para poder a gente interagir melhor. Mas hoje a gente queria ouvir vocês, para ver se vocês também teriam alguma sugestão, né, algo que estejam com mais dúvidas em relação ao atendimento da coluna, seja técnica, seja avaliação, seja montar objetivos, seja alguma patologia mais específica. Acho que a maioria dos nossos pacientes tem lombalgia, né? Mas aí a gente não precisa se deter só a lombalgia, a gente pode ver cervicalgia, cervicalgia, cervicobraquialgia, lombociatalgia, enfim, não só também as dores, como alguma patologia específica também de coluna, se vocês quiserem também abordar, tá? Então, vou abrir aí um pouquinho para vocês falarem. Pode ser pelo microfone, pode ser pelo chat, onde vocês sentirem mais à vontade, tá bom? Eduardo, quer falar alguma coisa? Nós praticamente falou tudo aí, mas trazer as dúvidas de vocês, trazer a inquietude, o que vocês têm de eu estou com dificuldade na avaliação, eu estou com dificuldade em tal processo, para a gente poder guiar esses encontros de PTS da melhor maneira. Isso. Que assim, sabendo de vocês, as queixas não, mas assim, a inquietude, o que ele assim, não entrou na sua cabeça, fica mais fácil para a gente montar, inclusive, todo o planejamento. Por favor, pessoal, não fica acanhado, não. Pode falar aí. A Jaqueline falou aqui, um reforço de testes no geral. Pode ser um tema para a gente discutir, né? Beleza. Não é aula, mas a gente gera aqui a discussão, né? E aí poderia ser vários tipos de testes. Tem os testes ortopédicos, tem testes funcionais, tem um bocado de coisa. Isso. A gente poderia fazer um tema bom. Está dentro do contexto da avaliação, né? Uhum. O que mais, pessoal? Fora testes. Tá aqui. Vou separar um bloquinho aqui para anotar.
pode ser dúvidas ou pode ser sugestões, tá? Não precisa ser só dúvidas, não. Vocês sugerirem alguma coisa. Cadê? Tão mudo, Zé. É só tá acanhado, cara. Tô nem querendo aparecer, né? Que eu só tô vendo aqui letrinhas. Tô nem vendo a cara de vocês pra matar a saudade. E aí, meu povo? Pode falar, meu povo. Já que Jaqueline iniciou mais alguma coisa, Jaqueline, fora teste? Mais os testes específicos. A Ingrid respondeu também. E atendimento, questão de boa, técnica. Ficou baixo o teu, Carol, agora. Teu microfone tá baixo. E agora? Agora tá bom. Em relação a tratamento, vocês têm alguma dúvida? A outra botou testes também, assim, discutir os testes de acordo com as patologias em cada reunião. Pode ser. Uma das coisas que vai... no caso clínico, né? No caso clínico que a gente vai passar, já dá para vocês falar disso, né? Isso. E a gente poder discutir isso também. Mas aí patologias, por exemplo, Dirlane, que tipo de patologia? Dá uma sugestão aí. De coluna tem coisa pra caramba, né? Aqui pedindo para mandar o convite. Quem tá pedindo? Lani. Ah. Mandei aqui. Tá assim? Agora aparece como indisponível. Como se ela não tivesse conectado. Ela tinha dito que estava tentando entrar pelo celular. Será que ela tentar pelo computador? Ela não consegue, não? Eu chamei aqui, mas parece indisponível. Ó, Eduardo citou aqui, Carol, escoliose. Risadinha. Tá pegando, não. Tipo, é como se ela tivesse desconectada do Teams. Eu perguntei se ela tá dentro do Teams. Tipo, se tá acessado, mas
Para mim aqui aparece como se ela não tivesse conectada. É, tá dando erro de entrada no dela, alguma coisa. Ó, Carol, dúvida, Eduardo falou de escoliose, Dirlene perguntou se tem algum teste específico para identificar a espondilolistese. Teste específico eu desconheço. É, também não. Mas assim, você vai juntar pela história clínica do paciente toda, né? É. Vai ver o exame de imagem. Normalmente você fez é complementar, é. Exatamente. E pelas queixas também, você vai É. juntando, mas a gente pode discutir também. É, É bem comum. pode ser. Tipo, o deslizamento você vai ver pela imagem, né? Mas o paciente vai chegar com queixa específica da coluna, né? Isso, que pode ser local ou pode ser irradiada por conta do deslizamento, né? Isso, verdade. Mas até um exame simples, tipo raio-x, você consegue identificar. Com certeza. Porque né, estamos falando de deslizamento ósseo, então na radiografia vai aparecer tranquilamente. E normalmente pede radiografia fazendo movimento também, né? Flexão Isso. e extensão e posição neutra, para poder comparar, né? Uhum. Até para ver se ele desliza mais em determinados movimentos, né? Alguém está com paciente de espondilolistese? O da escoliose, né? É, o de escoliose também. Que aí vocês também podiam trazer o caso clínico deles, né? Isso, verdade. Gerar uma discussão de todo mundo. É vocês, hein, minha gente? O povo deve estar com vergonha hoje, né? É. Pode falar, povo, se acanha não. Algum de vocês está com algum paciente desse, espondilolistese ou de escoliose? Estava, né, quando a gente estava no atendimento. O microfone não está pegando. Será que foi a gente que bloqueou? Não, mas tem como desbloquear, eu acredito. Deixa eu ver aqui. Não, bloqueei não. A gente não bloqueou de ninguém, não. Tá todo mundo livre. Ah, é o computador, certo. Mas pode escrever também, tem problema não.
estava, Dislane, com o paciente, espondilistese? Cadê Paloma, hein? Tá tão calada. Paloma gosta de falar. Tá todo mundo calado. Pode falar, povo. Nas discussões vai precisar que vocês interajam também. Vamos ficar só eu e Carol falando aqui. Sintam à vontade. É a partir das dúvidas de vocês que a gente vai conseguir montar toda a sequência. Até porque fica mais interessante para vocês, né? Agora, se não tiver dúvida, a gente monta outra coisa. Mas se tivesse, acho que seria mais interessante debater o que vocês estão com mais dificuldade ou Com certeza. teria de sugestão, né, pra gente. Focar no processo de vocês, né? Ela tá dizendo que não tem paciente não. Foi só a dúvida mesmo. Professor. Não ouvi, Paloma. Começou falando, depois não apareceu mais. Tá ouvindo? Agora tá. Pronto. Como agora eu sei, eu entendo que a maioria dos sintomas do paciente vai ser acometido também pela coluna. Eu vou ter que manipular a coluna para saber alguns dos sintomas. Não diria manipular, Paloma. Talvez você pode mobilizar também. Certo. Aí, como eu poderia... O paciente chega para mim dizendo que tem queixa de cervical e também tem queixa de sacral. Como eu descartaria? Assim, ele tem 2 segmentos acometidos. E eu sei que esses 2 segmentos, ele levam a coluna. Como eu poderia descartar testes que não seria assim, que não precisaria usá-los e ir direto no foco? Tipo, eu sei que um teste de compressão iria adiantar. E eu sei que um teste de manipulação sacral ou mobilização iria funcionar. Mas como eu iria no foco, assim, não precisando fazer teste de Valsalva, um monte de outras coisas, entendeu? Eu acho o seguinte, e aí, Carol, pode complementar aí. Na minha opinião, eu nem começava por esses testes. Na verdade, eu começava por coisas simples do tipo, pedir para o paciente se movimentar. Então, fazer um teste que é chamado mobilidade global. Então, tipo, pedir para o paciente fazer flexão do tronco, extensão do tronco, inclinação, rotação. Também é a mesma coisa para cervical. Flexão, extensão, inclinação. E você verificar qual desses movimentos ele tem mais dificuldade. Em que região que isso exacerbou mais. Se foi mais alto na cervical, se foi mais no tronco. E a partir daí fazer outros testes para confirmar se a tendência está mais para próximo do sacro, mais para cervical. Embora essas 2 regiões, por conta da medula, tem muita conexão. Mas assim, quando você fizer esses testes mais funcionais, então, sei lá, pedir para o paciente sentar, levantar, bota ele para fazer algum movimento que ele relata que tem dificuldade, aí vai aparecer aonde você vai precisar avaliar mais. No caso, testes que trazem a função, não é isso? A função do dia a dia. Eu penso assim, eu acredito. Cadê, Carol? Diga lá. Tô aqui. Ó, vê só. Primeiro, assim, certíssimo que falou. Mas antes de tudo isso, tem a anamnese, né? Então, a anamnese vai direcionar bastante para que região tu vai e o que tu vai fazer. Né? Então, primeiro, ouvir o paciente em tudo, tá? Todas as queixas dele, para poder a gente já ir direcionando tanto a avaliação como até o tratamento, né? Que a gente já começa a pensar desde a avaliação. Tá? Aí, depois da anamnese, você vai para os exames físicos, né? Então, eu acho que a mobilização global realmente é a melhor opção. Até porque, se você for ver esses testes específicos, a gente chama de específico, mas, na verdade, ele não te diz tanta coisa. Ele no máximo vai confirmar, descartar alguma coisa. Né? Perfeito. Então, ele é específico para aquela região, mas ele não é 100% fidedigno, né? Então, existem os erros, existem os falsos. Tanto é que, se você fizer um teste com paciente com dor, muitas vezes vai dar falso positivo. Então, por isso, assim, a gente dá o teste para vocês de maneira didática, mas na prática a gente cobra muito de vocês a função, né? Pode ver que está sempre eu e Eduardo falando. Trabalha em função, trabalha em movimento, vejam o que é que está hipomóvel, vejam o que é que está hipermóvel, né? Para poder trabalhar
em cima disso, certo? Só complementando, Carol, se você for, inclusive, para a própria ciência mesmo, esses testes que a gente passa, em questão que tu falou aí, de especificidade, sensibilidade, eles nem são tão bons. O pessoal sempre foca mais em funcionalidade de maneira geral. Então, assim, Paloma, é muito mais interessante tu fazer testes voltados para o que o paciente tem dificuldade, que vai aparecer na anamnese, como o Carol bem falou. Então, ele vai te dizer toda uma história, todo um contexto que vai te guiando para onde tu vai ter que ir. E aí, Paloma, esclareceu? Certo. Entendi. Cortou agora, fala de novo. Tá tendo alguma... Fala de novo. Outra coisa que eu queria perguntar, professora, Agora alguns sintomas desse vêm de idosos, e a gente sabe do processo de degeneração óssea do idoso. A intervenção que eu usaria, a intervenção que eu digo é as manobras, tirando força, tirando essas outras coisas que a gente sabe que varia de paciente para Terapia paciente. manual que você quer? Isso. Terapia manual? Não, mas eu estou falando de uma intervenção geral. Ela seria aplicada da mesma forma no idoso, mesmo sabendo do processo degenerativo dele? Não, de jeito nenhum. No idoso a gente tem todas as restrições, até porque vai ter as artroses, pode ter a possibilidade também da osteoporose, né? Então, as manipulações mesmo a gente já restringe um pouco. A maioria a gente nem aplica isso. Então, manipulação a gente meio que já esquece, já deixa de lado. E aí mobiliza mais, né? Aí, claro que a mobilização vai dentro do quadro clínico do paciente, do que ele suporta, de como ele está naquele momento, né? Então, tem vários fatores que vão contribuir para a escolha da mobilização. Mas mobilização já pode começar desde a mobilização óssea também, mas pode começar a mobilização também de partes moles, né? Então, a gente pode começar com a liberação miofascial, desativação de trigger points, né? O que mais? Na própria técnica de massoterapia mesmo, pompagem, né? Isso, pompagens, né? E exercício, porque não é porque é idoso que vai ficar parado, né? Então, a cinesioterapia é muito importante para dor geral, né? Nem só coluna. A gente está destacando aqui coluna porque é o nosso foco, né? Mas a cinésio é muito importante. Então, a gente tem mania de tratar pacientes que têm dor como doente acamado, né? E não é por aí. Tá? É tudo passivo, né? Isso, se for na fase aguda, tudo bem a gente respeitar os limites, né? Mas se for uma dor já crônica, que é o que a maioria dos nossos pacientes chegam, então tem que botar eles também para se movimentar, né? Não adianta fazer tudo passivo, feito a Eduardo falou. A gente tem que botar eles para fazer ativo e dar função para eles, né? Ver o que é que ele não está conseguindo fazer e treinar eles para conseguir. Esse treino pode ser desde um exercício de fortalecimento, um exercício de estabilização, como treinar o próprio movimento mesmo, né? Pode ser usar técnicas também, tipo do Mulligan, do PNF, né? Enfim, tem várias técnicas, vários métodos que a gente pode abordar. Com certeza. Ou até o movimento mesmo funcional, né? Então, tipo, se for um sentar e levantar, treinar o sentar e levantar. Lembra aquilo que a gente falou, não sei se vocês lembram, né? Já faz um tempinho, mas que a gente comentou lá no estágio, vocês começarem de planos mais estáveis, planos mais baixos, treinar os rolar, sentar, né? Sentar, levantar. Mesmo, 4 apoios. Isso. Em pé, se for, tudo depende do que o paciente apresenta, né? E dentro da funcionalidade dele, né? Do que ele não está conseguindo fazer, do que ele consegue fazer, para também não frustrar, botar coisas muito difíceis, né? Então a gente tem que partir de uma escala, né? Do mais fácil para o mais difícil, para ele sentir que algumas coisas ele também consegue fazer, né? Que aí dá um estímulo para ele. E questão de dor crônica também, minha gente, tem muito lado emocional, né? Tem muito estudo já aí com dor crônica falando disso, que o lado emocional atinge bastante, né? Então, complementa bastante. Isso a gente tira um exemplo, né? A gente tá com uma dorzinha de cabeça.
Aí chega na faculdade e recebe a notícia, hoje é prova surpresa. Essa dor de cabeça aumenta na mesma hora, né? Mas se a gente chega na faculdade e recebe a notícia, hoje vai ter... hoje vocês vão ganhar... O que é uma coisa aí muito boa? Uma bolsa de estudo, 100%, né? Resta um curso, uma faculdade, bolsa, né? né? Uma coisa. E aí isso tende a melhorar. Então, assim, notícias boas tendem a diminuir a dor, né? Então, pessoas que têm um emocional mais estável, uma autoestima boa, tudo tende a sentir menos dor, né? Ou tende a ter essa dor diminuída por isso. Pessoas que tendem a... catástrofe, né? A catastrofizar a dor, então tende a ter mais dor. Tá? Então, o emocional também está muito ligado nisso. Já tem muitos testes Total. falando nisso, né? Ligando lombalgia a essa parte É a parte psicobiológica, né? Psicobiosocial. Biopsicossocial. Isso, biopsicossocial. Então, tem muito aí a ver também. Às vezes, a gente até conversando com o paciente termina descobrindo, né? Que a vida dele não está essas coisas todas, né? Perdeu alguém da família, perdeu o emprego, ou separou, né? Então, normalmente tem algo emocional aí associado. Lógico que não é a nossa área, mas a gente entendendo disso facilita também conduzir o nosso tratamento e procurar também a questão multidisciplinar, né? Então a gente fala muito nisso, bate muito nisso. Dor crônica, não adianta a gente tratar sozinho, porque se a gente ficar batendo na mesma tecla, ele não vai ficar bom. Vai gerar um ciclo, né, Carol? Tipo, o paciente chega lá, ele melhora da dor porque a gente mexeu nos pontos que tem tensão, mas ele vai voltar para o ciclo de estresse, então ele vai gerar todo um ciclo novamente. Então precisa desse outro profissional para nos ajudar. Isso. Porque o fator causal aí não está sendo só o fator físico, né? Tem o fator emocional aí, nesse exemplo que o Carol deu, preponderando. Então, se a gente não resolve isso, indicando ele para um profissional e ele fazendo esse tratamento, ele vai sempre voltar com dor. Ele pode até sair melhor da nossa sessão, né? Porque a gente vai mobilizar, vai fazer com que aquela região seja estimulada, seja melhorada. Mas daqui a 2, 3 dias ele volta com as mesmas queixas, né? Com certeza. E aí... No momento que ele é exposto ao estresse de novo, né? E aí se ele já tem crença negativa, já tem uma cultura de pessimismo, já tem... Aí pronto, vira tudo influencia, vira uma cascata de problemas. Isso. E aí, respondemos? E aí, pessoal? Acho que sim, cara. O povo não falou mais, né? Tem aquela história, quem cala consente, né? Fiquem com vergonha não, povo. A gente tá aqui para ajudar. O intuito desse... é melhor o debate. O intuito desse encontro justamente é para isso, para fazer vocês continuar estudando, para tirar as dúvidas de vocês, para quando voltar. Pode falar, só lembrar Carol. também a questão da relação, né? A gente pensa, mas tem uma dor na cervical, tem uma dor no sacro, mas como o Eduardo bem falou, a gente tem que lembrar da anatomia, né? Então a medula, ela vai sair ali, desde o início da cervical e já está pregadinha ali no bulbo, né? Que está dentro da cabeça e vai até... Ela não vai até o final da lombar, mas as meninges, né, que envolvem, vão até o sacro. Então a duramata está indo lá, né? Sai o ligamento e vai lá para o sacro. Então, às vezes acontece até de ter gente que tem uma queda, caiu sentada. Daqui a um tempo está com dor de cabeça. Né? Algum tempo que eu digo, pode ser até dias, meses, anos, enfim. Ou o contrário também, né? O contrário. Bater cabeça então, e começar a doer lá embaixo. Isso, pode ter uma tensão ali na meninge, né, que está levando a essas dores. Então, a gente tem que lembrar sempre da anatomia também, tá? Porque às vezes a gente se detém só estrutura óssea, né, e faz, meu Deus, é cervical, é sacro, eu trato o quê? Na verdade, você tem que tratar o conjunto, né? Não vai adiantar você tratar só um pedaço.
Não, além da cervical, né, e sacro, como o Carol falou aí, a gente pode pensar também assim, por exemplo, dores lombares, pode ter relação com o sacro, pode ter relação com o quadril, que está ali, Isso. avaliar o quadril também é importante. A própria torácica está perto, então você tem que fazer um mapeamento de tudo isso. Isso. E principalmente torácica também, que tem muitos estudos mostrando que uma mobilização na torácica melhora tanto dores cervicais quanto lombares, né? Porque Perfeito, a região porque torácica geralmente... é uma região bem hipomóvel, né? Isso, eu ia dizer isso, exatamente, hipomóvel. Tem tendência à hipomobilidade por conta das costelas, né? Da caixa torácica que está ali. Com certeza. Então, muitas vezes assim, a dor é na cervical, a dor é na lombar, e quando você vai ver, a pessoa está tratando a torácica. Está errado? De jeito nenhum, né? Então, possivelmente, a causa pode estar ali também. Se a gente por isso pensa é importante a avaliação. Exato, perfeito. Se a gente pensa no conceito de hipermobilidade, se tem uma região hipomóvel, no caso torácica, isso vai sobrecarregar quem está em cima e quem está embaixo, né? Então, o sintoma aparece na região hipermóvel. Isso. Vocês entendem isso, minha gente, de hipomóvel e hipermóvel? Espera aí, tem uma pergunta aqui. A Virlane mandou algo aqui. Falando o que tem que fazer, só esqueço, mas quando esse... Quando o paciente não permite trabalhar a funcionalidade. Olha, a maioria dos pacientes tem a questão da cinesiofobia, né? Principalmente paciente com dor crônica, que já vem de vários tratamentos e aí está chegando para a gente depois de ter passado por vários profissionais e nada melhora, né? Então, ele tem essa tendência mesmo à cinesiofobia, tem medo, não deixa que a gente toque, não deixa que a gente faça. Um conselho que eu dou sempre é tentar tirar o foco dele. Então, a gente não pede nunca assim, senta, levanta, a gente dá outro tipo de comando, né? Um tipo de comando, por exemplo, quer que ele role. Em vez de dizer, rola aqui na cama, bota um objeto e pede para ele alcançar, pede para ele pegar, tá? Então, exato, tirar completamente o foco para ele não perceber que está fazendo aquele movimento. Porque quando a gente dá o comando mais direto do movimento, aí ele sabe o que é que ele vai fazer. O cérebro já está preparado para aquilo e já trava, porque já sabe que ali vai sentir dor, né? Então, é não dar o comando tão específico, tá? É direcionar para outra atividade que ele não compreenda que está fazendo aquilo. Feito a gente faz com criança, né? Criança a gente trabalha muito lúdico, né? Dando o brinquedo para o alcance, pedindo para pegar uma bola e botar numa caixa, e aí de repente ele faz um movimento de tronco, né? De rotação, tá? Então eu falo mais assim, voltado para isso. E aí ele faz o movimento sem perceber. E aí a gente vê realmente se existe a dor, se existe a limitação, ou se é mais coisa que da cabeça, né? Mais emocional mesmo e que já bloqueou. Porque muitas vezes o que é que acontece? A pessoa chega no médico, principalmente em questão de coluna. Aí repouso absoluto. Não faça isso, não faça aquilo, um monte de restrição, né? Graças a Deus essa cultura está melhorando, né? Mas ainda tem muito disso. E aí, na hora que ele escuta aquilo, pronto, bloqueou, repouso total, ele acha que é cama para sempre, né? Principalmente quando é um paciente que não investiga muito, não pesquisa, né? Hoje em dia está melhor que já tem muita gente que vai até gosta. Mas tem gente que gosta de ouvir isso, né? Exato, quer ficar no comodismo, né? Isso, é cômodo, às vezes chama atenção em casa dos filhos, né? Olha, o médico disse que eu não posso fazer nada. Então, aí as pessoas vão ter que servir ele, né? Tem muito disso também, principalmente se for mais idoso, né? Que é mais carente, quer chamar mais atenção, os filhos estão mais ocupados, né? Carol, nessa época que a gente está vivendo de isolamento, né? O idoso se sente sozinho, aí que deve atacar mesmo. Exatamente. Esse isolamento tem mexido, acho que é emocional de todo mundo, né? Com certeza. Principalmente pela incerteza, né? A gente está numa incerteza muito grande de várias coisas. Não é? Ninguém sabe nada, ninguém tem resposta para nada. Complicado. Mas a pergunta foi muito boa. Só complementando isso que o cara falou, também, assim, o que eu talvez poderia acrescentar é o seguinte: você talvez iniciaria esse paciente fazendo toda a parte de terapia manual,
liberando alguma tensão, mas assim, tem que entrar com essa parte que ela falou, de exercício, de verificar, e sempre de uma forma indireta, assim, que o paciente não veja que ele está fazendo aquele tipo de movimento, mas acaba fazendo. Porque o não permitir ou não está muito relacionado também a como você gera essa confiança no paciente de vocês para que ele faça o que você propõe. Isso. Eu gosto muito também, às vezes, de explicar, né? O que a pessoa tem, o que é bom, para poder sentir confiança e saber que você sabe daquilo Total, que você está falando, né? E aí, quando a gente tem confiança no profissional, a gente termina liberando, né? Deixa o... Totalmente. A empatia, né? Tem que ter uma ida e vinda dos dois, né? E aí, se tem conexão entre paciente e terapeuta, facilita o trabalho de vocês. Eu acredito que, na verdade, a gente sempre explicar tudo para o paciente da gente, assim, cada procedimento seria importante para ele confiar cada vez mais na gente. E aí facilita. A linguagem, né? Tem paciente totalmente. Exatamente tudo, né? Feito isso que a gente está dizendo. Esse que tem cinesiofobia, se você for falar, não, mas tem que mexer, tem que movimentar, tem que fazer isso, não adianta. Ele já botou na cabeça que piora, que se fizer vai piorar, e aí ele termina saindo pior por conta da cabeça, né? E aí precisa modificar o jeito de falar com ele, né? Exatamente. É verdade. Mais algo? Tem mais alguma pergunta? Não, peraí, deixa eu ver. Possíveis fatores psicológicos que podem influenciar no tratamento. Não seria mais indicado a associação física e psicologia, de certa forma. Com certeza. Isso eu falei, né? A questão multidisciplinar não é a nossa área, então a gente tem que encaminhar. Às vezes nem só um psicólogo, às vezes a gente precisa também de um psiquiatra, né? Para entrar com medicação. Né? Tem gente que tem tendência, quem tem tendência mesmo à catastrofização, né? Já teve alteração cerebral, já tem muitos estudos também falando isso, dor crônica. Muitas vezes ele já toma remédio, né? Cerebrais, tá? Já tem uma tendência à depressão, né? E aí, não só o psicólogo, como às vezes o psiquiatra também. Agora é porque às vezes nas primeiras sessões a gente não consegue inserir logo isso. Se a gente falar, você está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, isso às vezes já assusta, né? Então a gente tem que ir conhecendo o paciente para ver como é que a gente vai conseguir unir esse tratamento, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que a gente já bateu tanto lá na faculdade para tentar tornar aquela clínica multidisciplinar, né? Trazer a psicologia ali para dentro, porque tem muitos pacientes da gente que precisam, a gente sabe que se tivesse um tratamento mais integral, né, a gente teria uma resposta bem mais rápida, né? Mas seria, assim, muito bom juntar a psicologia com a física, né? Sempre é bom trabalhar com esses profissionais, né? E até a gente ter contato, né? Para poder conseguir conversar, né? E um relatar para o outro, mais ou menos, o que está acontecendo, né? Esse andando para trás é uma coisa que às vezes eu me pego, Dislane não foi que falou? Coisa, às vezes, dependendo do paciente, eu me pego muito isso, porque eu tenho uma paciente exatamente assim, que ora a queixa na TM, ora a queixa na cervical, ora a queixa na lombar, ora a queixa no sacro, cada vez muda, eu faço, meu Deus, será que sou eu? Não estou conseguindo atender, mas só ela não melhora, né? Então é uma coisa que eu me pego às vezes pensando, eu acho que isso a gente vai pegar o resto da vida, né? Será que eu estou andando para trás? Será que eu não estou conseguindo? A gente não consegue melhorar todo mundo, né? Às vezes é o próprio paciente tem tendência àquilo, precisa daquilo, precisa de alguma dor, né? E aí tem o que fazer. Aí você melhora um canto, trata outro, melhora outro, trata outro. Essa mesmo eu já disse, já indiquei para psicólogo, já indiquei para psiquiatra e ela realmente está fazendo terapia também associada à física. E aí é bom também isso, Carol, porque tira um pouquinho o peso das nossas costas, porque parece geralmente que tipo, a gente tem que resolver o problema de todo mundo, e não é bem por aí, né? Pois é. Com certeza não é.
Mas as pessoas veem em nós, né, acreditando que a gente vai curar tudo, tratar tudo, resolver o problema, e nem sempre é assim. A gente vai ser um facilitador, vai auxiliar, né? Deixa eu ver. Abrir mão desse paciente, indicar tratamento psicológico antes da físio. Eu acho que não, antes da físio. Eu acho que Pode em fazer associado, né? conjunto. Ele não precisa deixar a físio, fazer psicologia, depois acabou a psicologia, voltar para a físio. Não, pode fazer em conjunto, entendeu? Isso até para ele ter uma melhora mais rápida, né? Porque assim, não é que a dor não existe, a gente não pode tratar como se a dor não tivesse existindo. Ela existe, ela está presente, só que tem um componente aí emocional alterando essa dor, entendeu? Mas a gente não pode descartar as queixas do nosso paciente, não. Se ele está dizendo que tem dor, a gente tem que considerar essa dor, tá? A gente tem que considerar as queixas físicas também. É até uma coisa assim, que é muito batida hoje em dia, é não desconsiderar as queixas do paciente, né? Teve uma época que tudo fazia, não, isso é emocional, não, isso é emocional. E aí o paciente terminava, e agora eu faço o quê? Né? E aí, hoje em dia, estou se batendo muito nisso. Olha, se ele diz que tem dor, é porque está com dor, né? Não desconsidere as queixas do seu paciente, tá? Por mais que dor é subjetivo, mas é uma sensação que ele tá, né? O sentimento dele tá doendo, tá incomodando, então a gente tem que respeitar isso. Exatamente. Na verdade, tentar mudar essa percepção na cabeça dele, né? Não é tão fácil assim, Não. né? É uma batalha, mas é necessário. E vão acontecer, né, de ter aqueles pacientes que realmente, tipo, a gente tenta de tudo e ele não melhora, não é culpa nossa. A gente tem que tirar um pouquinho esse peso das costas, porque assim, a gente faz o melhor possível, busca as melhores condutas, vai para a ciência, vê o que tem na literatura, tenta de tudo. Se o paciente não evolui, tem que ver também a contribuição dele. Será que ele está fazendo os exercícios que a gente orienta em casa? Será que ele está seguindo tudo? Ou será que tem o fator, como o Carol falou, proteção do tipo, eu quero ficar doente porque aí a família vai me dar atenção, porque aí eu estou fora do trabalho, eu vou estar no benefício. Isso, a gente esqueceu essa questão do benefício, influencia Tem bastante. muito, né? A gente tem um monte de paciente lá na clínica escola que passa por isso, né? Entra no benefício e aí já não quer mais fazer o tratamento direito, quer só ficar recebendo massagenzinha e tudo mais. Isso. E aí a gente tem que estar atento, inclusive, a isso. Aquele paciente que não quer fazer o que a gente propõe. Uhum. Mais algo, gente? Mais alguma pergunta para a gente passar o caso, né? Bem frustrante. Bem Mas frustrante. a gente tem que lidar com a frustração também, né? Faz parte da nossa vida. A gente não vive só de glória, né? Infelizmente. Com certeza. Quisera eu poder tocar e tá bom, né? E tá tudo bem, né? Mas pensa positivo também, Nilane, o tanto de pessoas que você vai ajudar. Isso. Percentual geralmente maior, né? De quem de ajuda e de melhora é muito maior. Muito maior. Então, assim, vão ser muito mais pessoas que vão sair bem do nosso tratamento do que geralmente as pessoas que não melhoram. Então, não fica tão frustrado assim. E também te conforta que todo mundo passa por isso. A gente profissional já formado passa por isso. Né? Na verdade, todo mundo. É porque geralmente vocês estão acostumados assim, né? Você vai para congresso, você vai para as aulas, aí o pessoal só fala os casos de sucesso, né? Ninguém fala os insucessos. Ninguém fala o que deu errado, mas tem muita coisa que dá errado até começar a dar certo. Mas assim, independente desse tipo de paciente, se vocês forem ver a questão até da dor mesmo, a gente sempre bota muito dor porque é muita queixa, né, de dor em relação à coluna. Mas até a queixa da dor, por exemplo, o paciente chegou com dor 7, saiu com 6, já melhorou, você já fez sua parte. Qualquer melhora, né, já é uma melhora. Isso. Agora, lógico, às vezes a cura também depende da gente, né? E tem patologias que você não vai, você vai ensinar ele a conviver com aquilo, né? Então, se o paciente está lá com osteófito gigantesco na coluna, tu não vai tirar aquilo, mas vai ensinar ele a conviver com aquilo, né? Fazer movimentos que não causem dor, né? Ou que melhorem, que aliviem. E aí ele vai convivendo com aquilo. Que já é uma grande ajuda, né? Com certeza, melhora da qualidade de vida, né? Exatamente.
Mas aí foi bem bom, Carol. Várias perguntas, né? Acho que deu para interagir bem. Isso. Vai passar o caso clínico por aqui? Eu vou mandar. Eu deixei, tá no arquivo do Word. Acho que eu posso compartilhar aqui para eles. Mas eu gostaria de ler aqui, talvez agora, para eles já ouvirem também. Certo. Não sei, eles têm mais alguma pergunta para a gente já fazer isso? Acho que não, né? Ninguém escreveu. Posso já ler, então? Deixa eu tentar. Bom, mas ficou baixo, Carol. Dá pelo menos um legal aí, pessoal, se tiver tudo certo. A gente entende que deve estar, que ninguém... Só a Dirlane que está respondendo agora. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês o caso clínico. Vocês conseguem ver aqui minha tela, pessoal? Tô vendo não, Eduardo. Tá aparecendo, não? Acho que agora vai. E agora? Agora. Agora aparece? Tá aparecendo, Carol? Tá aparecendo. Para mim aqui não, professor. Tá, mas de todo jeito eu vou ler aqui o caso e aí eu vou botar também aqui no link. Agora tá Agora aparecendo. apareceu? Tá, então Isso. beleza. Vamos lá. Ó, um resumo de tudo que a gente falou aí. Paciente MFS, 35 anos, sexo masculino, empresário. Trabalha em seu escritório sentado por longos períodos e aí comparece ao serviço de fisioterapia queixando-se de fortes dores na coluna lombar e que irradia para o membro inferior esquerdo, uma dor ciática. Sente bastante dificuldade para deambular, apresenta fraqueza muscular nos membros inferiores e hipotonia da coxa esquerda. Apresenta também queixa de dor e formigamento, repuxo no pé esquerdo, teoricamente uma fascite plantar. Hálux valgus, pés pronados. Durante a avaliação, notou-se as seguintes alterações, né? Bloqueio na torácica de T1 a T4 e T10 a T12, então T1, T2, T3, T4, T10, T11, T12. O paciente ele anda normal, gira e se movimenta em bloco. Então não realiza a rotação do tronco. Tem bloqueio na cervical. Acabei botando tanto cervical, lombar e torácica para vocês terem tempo para, né, já como a gente conversou aí, o Carol, né, dê tempo para vocês falarem bastante sobre isso. Cervical nível C2, C3 e de C7 a T1. Dificuldade respiratória, tensão no diafragma, tensão no ilipsoas, quadrado lombar de ambos os lados, glúteo médio, máximo de ambos os lados e piriforme. Aí vem as perguntas agora. Primeira, e aí nessa primeira você também pode aproveitar, né, já que a gente vai conversar também sobre testes, e aí acho que Carol concorda, quando botar nas condutas de tratamento também cita a parte avaliativa, eu posso fazer tais testes, não botei aqui diretamente, mas você pode aproveitar essa letra A e fazer isso. Seria, que condutas de tratamento devem ser realizadas no nível cervical, torácica, lombar. Então você poderia falar tanto da parte avaliativa aqui, então citar tipo quais testes você poderia fazer ou que tipo de avaliação e associar com a técnica de tratamento, que aí serve para a gente discutir na próxima semana, né, Carol? Que possíveis nervos estão acometidos ou na cervical ou no membro inferior? Letra B. Letra C. Seria interessante realizar dentro das condutas a técnica de mobilização neural? Se sim, quais nervos devem ser tratados? E durante quanto tempo? D de dado, quais funções do dia a dia esse paciente pode estar prejudicado? A gente falou tanto de funcionalidade, né? E a letra S, sua profissão e o tempo prolongado pode aumentar seus sintomas. Então, relacionar a sua profissão, a profissão dele, com o aumento dos sintomas. Basicamente, seria isso aí que eu tinha planejado de caso clínico. E aí... Bastante coisa, né? tem coisa... Como a gente tem uma semana aí, acho que dá para
fazer bem, tem tempo, né? Até o próximo encontro. Mesmo que, nem que a gente, pelo menos, divida ou fale mais primeiro da lombar, da cervical, mas eu quis botar um caso que dê para vocês explorarem bastante coisa aí. E ter dúvida, né, também. É importante também. É importante surgir, senão vocês ficam quietinhos aí. Com certeza. E aí participem, minha gente, respondam isso para a gente debater, né? Um debate eu acho que fica melhor. Não é para eu e Eduardo responder isso, né? Ó, estou perguntando se pode enviar o arquivo pelo Zap. Eu vou enviar, eu envio por aqui, né? Vou colocar no Teams e coloco lá também. Né? Tá bom. Assim que a gente fechar o chat aqui, aí eu já faço isso. Coloco aqui. Deixa eu tentar compartilhar já aqui. Tem como... Mandei aí para vocês. Veja se vocês conseguem abrir. Se apareceu para vocês. Mas eu vou botar no WhatsApp também, que aí facilita. Foi, né? Sim, acho que concluiu tudo bem, né? E aí, podemos nos despedir? Quando fechar o chat aqui, essa reunião vai ficar gravada, inclusive, também no próprio Teams da gente. Então, se qualquer dúvida, vocês podem reassistir também. Ou as meninas que não conseguiram entrar, podem ver e aí se informa de tudo, né? Embora aqui vão conversar entre vocês, né? Mas aí sempre fica disponível. E aí, botando o caso clínico no grupo, quem não conseguiu entrar também já tem acesso. Com certeza, eu vou fazer isso já já. Ótimo, adorei. Eu acho que foi bem proveitoso, né? Quer dizer, estou respondendo por mim, né? Digam aí vocês. Vamos ver o que é que eles acham, né? E aí, meu povo, deu para aproveitar essa conversa nossa, tirar alguma dúvida, esclarecer? Entrar nesse assunto dos nervos. Mas aí, o temos que entrar, tu tá falando afirmativa, tipo, é bom para vocês isso? Ou tipo, tu tá questionando isso aí? Não entendi, Dirlane. Entrar seria o quê? Botar o tratamento, é? Tu acha que seria bom? Eu acho que ela quer que também comente sobre nervo. Sim, sim, é bom mesmo. Mas aí, qualquer coisa, quando chegar na discussão, a gente fala um pouquinho de plexo e tal, né? Dá pelo menos uma pincelada nisso. Dá pra gente falar. Tem como colocar, né, até a imagem aqui para vocês, né? Tem como compartilhar a imagem e comentar. Mas é bom que vocês estudem primeiro, né? Busquem tudo isso, coloquem o máximo de informação que vocês conseguirem daqui para a semana que vem. E aí, durante a nossa reunião da semana que vem, a gente vai debatendo essas coisas. Uhum.
Porque, assim, vindo dúvida de vocês, a gente consegue explanar. Se você perguntar, nervo tal, ou alguma dúvida específica, a gente vai, mostra a imagem e discute aqui, né? A Carol concorda. Jaqueline botou aqui, foi muito bom, mas vamos nos aprofundar, por favor. A gente vai aprofundar, Jaque, mas a gente precisa saber as dúvidas de vocês, né? Com então, certeza. o caso clínico já é para isso, para poder aprofundar, ver que engloba muita coisa, né? Com certeza. A intenção é essa mesmo. E assim, não adianta nada a gente encher vocês de artigo, material, um bocado de coisa, se o basicão ainda não está fixo na cabeça de vocês. Exatamente. Porque assim, quando a gente fala em aprofundar, primeiro a gente tem que ter uma base sólida, né? Exatamente. De conhecimento. Para poder depois Se a gente aprofundar. não sabe a parte até da anatomia em si, não tem nem como aprofundar, né? Exatamente. Mas vai ser legal, minha gente. Eu também acho. Vai ajudar bastante. E aí, quando chegar na prática depois, só parar as arestas, né? O que faltou. Exatamente. Viver o dia a dia lá com os pacientes, né? Perfeito. Então, acho que é isso, né, pessoal? Podemos nos despedir? Dar tchau, até a próxima segunda. E se mandar agora, né, o caso clínico. Acho que pode. O pessoal tá botando aqui, ok? Bom, tá dizendo que é isso. Então tá certo. Tá. Então vou mandar para vocês agora para o caso clínico, igualmente. Bom trabalho aí na atividade. Se tiver dúvida, anotem as dúvidas para poder a gente discutir na próxima segunda, tá? Perfeito. Para não esquecer, né? Que uma semana às vezes esquece qual foi a dúvida, né? Na hora que você for fazendo o seu caderno, bota do ladinho, né, a dúvida, bota uma parte, que aí a gente vai tirando. A gente que agradece, Jaqueline e pessoal todo, né? Obrigada aí, engajamento Bom dia. de vocês também, né? Com certeza. Eu só quero mais participação, tá? Na próxima semana. É importante que vocês interajam. Então vamos lá. Vamos fechar aqui. Tá, tchau, Boa meu semana. povo. Bom dia. Tchau. Boa semana. Tchau. Tchau.